Está aqui presente connosco. Ao escritor Jorge Marmelo, que logo aceitou de bom grado e disponibilidade a à nossa escola. E, sobretudo, aos alunos e professores que se empenharam a conhecer escritores e escolhemos Jorge Marmelo por ser um escritor com uma já vasta obra de reconhecida qualidade literária e cuja escrita límpida, enxuta e ao mesmo tempo rica, com temáticas atuais, pode ser um ponto de partida para estimular e motivar o gosto pela leitura dos alunos. Manuel Jorge Marmelo traz-nos uma escrita lúcida e rica, onde a palavra é tratada com mestria e habilidade. A metáfora é oportuna, a ironia é perspicaz e sempre. A presença de todos em mais um evento cultural que o agrupamento de António Sérgio leva a cabo. Desta vez integrado na semana dos colegas do Departamento das Línguas e da nossa biblioteca, do colega Almerindo, na organização deste evento. Agradecer um agradecimento especial ao escritor Jorge Marmelo, que acabou de ser congratulado recentemente com o Prémio Literário do Correntes das Escritas de 2014. O apelo que foi feito e a sua presença aqui hoje, muito obrigada. E, portanto, desfrutem deste momento que será, com certeza, de todo agrado para todos vocês. Muito obrigada. E pessoalmente à professora Fernanda, que é a minha amiga Fernanda, enquanto nós estamos aqui, até a professora Fernanda. Para mim é sempre muito bom regressar à escola, faz-me sentir um bocadinho mais novo, e agora que já passei aquela barreira psicológica dos 40, preciso muitas vezes de me sentir um bocadinho mais novo. E olhando para vocês é um pouco inevitável pensar naquilo que eu era com a vossa idade. Era alguém muito parecido convosco, que eu andava na escola a estudar e a dada altura, provavelmente por causa de 2 livros que me emprestaram e que eu nunca consegui esquecer, emprestaram-me num trabalho em part-time que eu fazia na altura, trabalhava num gabinete de contabilidade, para vocês verem as voltas que a vida dá. Eu trabalhava em part-time nas horas em que não tinha aulas num gabinete de contabilidade e quase a vossa idade, com 18 anos, começar a trabalhar profissionalmente como jornalista. Eu acabei o 12º ano e meses depois estava a trabalhar naquilo que foi o início do Jornal Público. Trabalhei no Público durante 23 anos e vivi alguma notícias, era o meu trabalho. Isso permitiu-me também começar a 5 anos no jornal, a escrever notícias surpreendida desde muito novos. Depois, sermos capazes de escrever bem depende do treino que façamos e no meu caso o facto de ter sido jornalista profissional muito cedo permitiu-me exercitar esse músculo muito depressa e com muita intensidade e por volta dos 24 anos, ou seja, a minha forma de escrever já tinha mudado muito desde os 24 anos para os 34 e portanto senti necessidade de fazer algumas alterações ao livro. Voltando um pouco atrás, portanto, eu publiquei esse livro com 24 anos, mas só muito tempo depois e alguns livros. E a Catarina, que se encontra? Ela estava em Casomar, e portanto teremos diferentes momentos, diferentes apontamentos. Do escritor aqui presente. Então, o escritor aqui presente, Manuel Jorge Marmelo, é um escritor e jornalista. Nasceu em 1971 no Porto, cidade que ainda hoje continua a residir. Estreou-se como jornalista, como já foi dito, em 1989, ou seja, com 18 anos, no jornal Diário Público.
Em 1994 ganha o Prémio de Jornalismo da Lufthansa e em 1996 é distinguido nos Prémios Gazeta de Jornalismo do Clube de Jornalismo Press Club. Nesse mesmo ano inicia a sua carreira de escritor com os livros O Homem que Julgou Morrer de Amor e O Casal Virtual, adaptados em novela e teatro. O Homem que Julgou Morrer de Amor foi o seu primeiro romance e agora vamos proceder ao pequeno resumo da obra. O Homem que Julgou Morrer de Amor. Somos todos um bocado ciganos, foi um romance editado em 2012. Também temos os personagens que representam os ciganos. O grande circo Romani ainda anda de terra em terra, como uma trupe de saltitibancos. E o único miúdo do circo, entre homens, mulheres, animais, palhaços, trapezistas e tomadores, já sonha com o dia em que terá o seu próprio número no Poço da Morte. Abordamos o conto O Silêncio de um Homem Só e também foi apresentado um trabalho sobre o conto O Farol. A escrava e o homem só. Relativamente ainda a esta obra, sendo mais um nome biografado. Recentemente ganhou o Prémio Correntes de Escritas com o seu último livro, Uma Mentira 1000 vezes Repetida. Atualmente encontra-se com 43 anos. Agora, relativamente ao conto A Espera, que pertence ao livro Zero à Esquerda, vai ser feita a leitura de um poema. Pelos alunos do 10º. Enquanto gente restar, o coveiro não descansará. Veio ao mundo para enterrar, até ao último que sobreviverá. A fazer cheque temos o taberneiro, que a todos quer servir. Quer que o coveiro seja o primeiro, para todos ele poder ir. Diante do tabuleiro de xadrez, ainda só uma peça foi movida. Finalmente chegou a vez de terminar a partida. Jerónimo e Pacheco estarão juntos na despedida. Todos eles enterrados pelo coveiro. Só restou ele e o taberneiro. A imigração é a única opção neste país sem um tostão. Os velhos abandonam quando já não servem. Ficam sempre na solidão em toda a madrugada. Um copo de aguardente para esquecer não foi suficiente. Um deles foi mais forte, ao tipo Pacheco, preparou-lhe a morte. Mas, em vez de escrever compota disto ou daquilo, demitiu-os outro peso, de marmelo ou de morango, arredonda a letra e escreve apenas doçura. Senta-se no passeio com os frascos, de pronto, expostos no asfalto, junto aos pés, e não lhe faltam clientes. A compota vende-se muito bem, e ninguém regressa para reclamar. Quem compra julga que a doçura está toda nos olhos de Anitta. E um dia, mais do que gabar-lhe a composição e apagar-lhe a carapinha, a professora disse: um dia ainda vais ser poeta, Anitta. Não é poeta quem quer, é poeta quem a vida deixa. Poesia de pobre é comida na mesa para encher a barriga. Um dia ainda vais ser poeta, Anitta. Às vezes, pensando nisto, Anitta ainda se entristece. Olhando-a a partir da minha janela, no país onde é quase sempre inverno, vejo que as estrelas se lhe refletem no orvalho dos olhos. Vejo isto e enterneço-me. Daqui longe, fecho os meus olhos e sussurro bem baixinho a única verdade que existe, para que ela a ouça. Que não há no mundo todo maior poema do que vê-lo, sentada no passeio, a vender a doçura que tem nos braços e nos olhos. A entonação do conto Um Inseto Repugnante e o conto Metamorfose de Kafka. Porque é que o título do livro se chama Zero à Esquerda? Se inspirou na mosca e não num inseto. Que tinha encontrado um dos personagens de Uma Mentira 1000 vezes repetida em Paris.
obviamente que aquele personagem eu inventei-o a partir de nada, portanto, o personagem não existe. E eu expliquei que era a coisa mais incrível que pode acontecer a alguém que escreve livros é ver os personagens tornarem-se em pessoas reais, e de algum modo foi isso que aqui aconteceu através do vosso trabalho, e queria agradecer isso. Relativamente às perguntas, antes de mais, parabéns por teres lido a Metamorfose. Aliás, por terem lido, que houve 2 alunos que fizeram perguntas sobre a Metamorfose, sendo que eu não sei responder a nenhuma delas. Ou seja, no conto Uma Mosca Muito Repugnante, obviamente que eu tive como referência a Metamorfose do Kafka, é obviamente a referência óbvia daquela história, só que aquilo é um pouco a metamorfose vista de uma maneira um pouco mais divertida e disparatada, sem ser uma coisa tão lógica como sucede na novela do Kafka. Tentei basicamente fazer uma história mais divertida e mais disparatada, e aqueles textos que estão no final do Zero à Esquerda, aqueles textos mais curtos, foram textos escritos muito rapidamente, assim, quase como brincadeiras, como exercícios iguais àqueles que vocês fazem na escola. Eu estou desempregado há 1 ano e tal, e há 1 ano atrás estava em casa sem nada que fazer e entretive-me a escrever esses contos pequeninos do final do Zero à Esquerda. E a mosca saiu-me assim, sem que eu soubesse muito bem porquê. Se foi uma mosca, podia ter sido outro inseto qualquer, mas saiu sem que eu sequer possa dar grandes explicações sobre isso. A literatura, tal como outras coisas na vida, acontece um pouco por acaso e sem que nós percebamos porquê. Vocês provavelmente já tiveram experiências dessas em outros domínios da vida. Porque é que gostam de uma pessoa e antipatizam com a outra, ninguém sabe. Já era a esquerda destina-se aos jovens? Boa tarde. Visto que o escritor fala de assuntos de preconceituosos e invulgares, as críticas más nunca o deitaram abaixo? Nunca o deixaram sem vontade para escrever mais? Que saiba ler e que seja capaz de perceber as palavras que lá estão, e que se não conhecer as palavras todas, é para isso mesmo que existem os dicionários. Eu às vezes também tenho que ir ao dicionário e ver o que é que as palavras que não conheço querem dizer. Todos os livros podem ser lidos por toda a gente. A vossa colega leu A Metamorfose do Kafka, também à partida não é um livro para jovens, é um livro com uma densidade que normalmente não é. E esses contos pequeninos que estão no final do Zero à Esquerda nasceram quase todos de brincadeiras e de tentativas de desmontar lugares comuns e paradoxos, que são coisas que nós normalmente dizemos, e há uma frase que diz que os ratos são os primeiros a abandonar o navio em caso de tempestade. Ou seja, os ratos, em caso de tempestade não, em caso de naufrágio, os ratos apercebem-se que o barco se vai afundar antes de toda a gente e são os primeiros a pôr-se a milhas. E, portanto, neste caso, o rato era a única pessoa ali naquela casa, pessoa, entre aspas, claro, era o único ser daquela casa que podia perceber que não era, que a enchente não ia ser tão grave como isso, e, portanto, estava ali calmamente à espera que a chuva parasse. De algum modo, a pergunta já está respondida pela introdução que as vossas colegas fizeram. A maior parte desse livro são contos cuja ação decorre não na ilha de Cabo Verde, como elas disseram, em várias ilhas diferentes, e aquelas 2 crianças que aparecem na capa são 2 crianças de Cabo Verde que eu fotografei em 2005, salvo erro, quando fiz a minha primeira viagem a Cabo Verde, e numa altura em que estava a atravessar a ilha de Santiago, que é a maior ilha de Cabo Verde e aí onde fica a capital, que é a cidade da praia, e encontrei aqueles 2 miúdos numa altura em que saí do carro para encantar de algum modo. Podem abalar e nos podem desagradar, têm um outro efeito, que é fazer-nos acreditar que somos capazes de fazer aquela pessoa engolir aquilo que escreveu. E já agora conto-vos uma história engraçada que aconteceu no dia em que foi revelado o prémio Casinho da Póvoa para Uma Mentira Mil Vezes Repetida.
uma das pessoas que estava lá na Póvoa de Varzim e que me veio dar os parabéns foi precisamente um crítico que há muitos anos atrás escreveu uma coisa que eu não gostei e achei que era injusta. Ele basicamente dizia que eu escrevia livros de literatura light igual à Margarida Rebelo Pinto e coisas assim. Isso obviamente eu sentia como injusta porque obviamente ele não tinha lido todos os meus livros quando escreveu aquilo. Ele provavelmente tinha lido, ou as mulheres deviam ler com o livro de instruções, mas alguém que tivesse lido o meu primeiro livro, cuja ação decorre na Grécia Antiga e portanto não pode ter nada a ver com o universo da literatura mais leve, se ele tivesse lido o livro não teria escrito aquilo. E agora, tantos anos depois, ele foi uma das pessoas que me veio dar os parabéns pelo prémio que eu tinha ganho e de algum modo eu pude olhar para ele e pensar, viste aquilo que escreveste, já toma lá que já embrulhaste. O conto que eu li e analisei denomina-se por O Homem das Gaivotas. Eu pedi a uma colega minha para fazer o desenho, ou qualquer coisa assim. Para nós não vimos. O desenho não está inacabado, ele está a preto e branco, porque o conto é muito subjetivo e cada pessoa pode pintá-lo da forma que quiser. Normalmente, através da forma como o texto é escrito, podemos tirar conclusões sobre o tipo de pessoa que o escreveu, mesmo sem a conhecermos pessoalmente. O autor deste conto, O Homem das Gaivotas, aparenta ter uma grande relação com a ciência, neste caso com a biologia. Dá a entender que é alguém que observa e valoriza todas as pequenas coisas da vida, nomeadamente as sensações estimuladas pelo meio envolvente. Presta especial atenção aos sons que o rodeiam, criando a impressão que o culminar de todos estes formam melodias conjugadas e ao odor dos locais por onde o sujeito do conto passa. Penso que não foi apenas nas gaivotas, mas também na poesia e na própria escrita dos contos. Todo o conto fala sobre um homem que observava as gaivotas da janela do prédio onde morava para um prédio em frente onde as gaivotas se encontravam todas alinhadas. E ele ia à estante, ia buscar um livro de poesia, sentava-se a ler, ia buscar outro. O Silêncio de um Homem Só fala muito sobre a morte e eu estranhei o porquê do meu conto não falar. E pronto, penso que o texto é muito subjetivo e podemos considerar a trovoada e a tempestade seja também esse momento. Ou às questões que colocaste, na verdade, disseste várias coisas, ou seja, inferiste várias coisas a partir dos contos tu falaste várias vezes nos maus momentos, no escape para os maus momentos, se me tinha acontecido alguma coisa de mal com a vida. Eu já escrevi o livro há tanto tempo que já não me lembro exatamente em que altura é que escrevi as histórias e que não é muito aconselhável, que é confundir o narrador da história ou qualquer personagem da história com o escritor. Ou seja, o escritor, a pessoa que escreve, não é a mesma pessoa que tu estás a ler. De algum modo, mesmo quando eu escrevo na primeira pessoa, aquela primeira pessoa que está a falar não sou eu, não é o Jorge Marmelo, é um personagem, é de algum modo uma espécie de máscara que eu coloco e que fala por mim, que fala em vez de mim. Isso é válido nestes contos, como é válido num romance. Agora, obviamente que por trás da máscara estou lá sempre. Um dia vai acontecer, e portanto, tanto reflito sobre a morte naquilo que escrevo, como sobre o amor ou sobre outra coisa qualquer. Não sei se respondi às tuas perguntas todas. Disseste uma coisa muito engraçada, que é que eu tenho uma relação muito estreita com a ciência. Não, eu fui aluno de letras toda a vida, precisamente para fugir à matemática. Por acaso para a biologia e para a físico-química até tinha algum jeito para aquilo. Mas curiosamente aquelas informações da biologia que estão no texto, nomeadamente num livro, tenho é que me informar devidamente. É também outra das coisas que a literatura te permite.
É fazer, a literatura para mim é também uma forma de viver vidas que eu não conseguirei jamais viver fora dos livros. E saber o nome de uma bactéria é uma das coisas que a literatura me permite. Permite-me encarnar outros personagens e viver vidas que não tenho. Como naquele dia, a Calcedónia tinha conhecido uma manhã tão clara. Sobre o estreito parecia pairar uma nuvem de luz branca, quase permitindo ver os edifícios de Bizâncio, lá ao longe, para além do local onde os mares Negro e de Marmara se fundem. Os bitínios creem que ali, no exato ponto onde as águas diferentes se misturam, a Drástia se apaixonou por Afrodite, a mais bela das deusas, e que aí se amaram durante 100 dias e 100 noites, serena e ardentemente. Depois, continua o mito. Zeus ordenou que a deusa da justiça fosse levada à sua presença e Afrodite ali ficou chorando de saudade e solidão. E das lágrimas de cada um dos seus olhos se formaram os dois mares. Na madrugada, antes da manhã mais clara, Spensipo ressonava ainda quando Clote começou a revolver-se na esteira, gemendo entre dentes para não sobressaltar o seu homem. O gordo ventre latejava e ela sentia alargarem-se as entranhas. Transpirava e queria gritar, mas mordeu a manta de lá até não poder mais suportar a dor. Libertou, por fim, um uivo de sofrimento e espanto, e toda a Calcedónia se inteirou de que o filho de Spensipo estava para nascer. O Silêncio de um Homem Só, e portanto nós vamos prosseguir com um resumo breve e depois vamos passar a uma análise mais aprofundada. Esta história desenrola-se em torno de uma Derry Castles, por uma mulher aparentemente banal, que ao no início a apresenta como morta. Tudo começou quando ela comprou um diapositivo numa feira catalã, onde apareceu uma imagem de Josefina, minha morta. Foi a partir desse momento, Josefina, podemos caracterizá-la fisicamente, recorrendo ao texto, onde nos é dito que Josefina é uma mulher rechonchuda, com um rosto banal e comum. No que toca à figura deste estilo, o texto é muito simples nesse aspecto e é bastante fácil de interpretação. Trata-se de uma linguagem muito concreta, objetiva e direta, sem grandes espaços, porém entre linhas. Mas uma das expressões que nós achamos mais caricatas e merecedoras de alguma atenção foi então a forma como o narrador descreveu a paixão de Eric como uma febre benévola e, portanto, era como se fosse algo de saudável, não algo destruidor e que, se não for correspondido, alguém tem sempre que sofrer. Aqui demonstra-se uma outra faceta, era uma admiração, uma adoração e, portanto, era algo que Eric não conseguia ignorar e que, tal e qual como uma febre precisa de ser curada, Eric precisava de encontrar Josefina e, de facto, essa seria a sua cura. E, portanto, por tudo aquilo que já foi dito aqui, nós podemos com certeza afirmar que gostamos deste conto, que é um conto diferente, é inédito, é original e foge à norma dos contos comuns e, portanto, o facto de logo no início se ter lançado o fator choque da morte de Josefina é sem dúvida aquilo que desperta a curiosidade e o nosso interesse. E, portanto, uma história que tinha tudo para ser vulgar e comum torna-se completamente cativante e eficiente. Portanto, ao nosso ver, trata do episódio 5, relativamente curto, na vida de Eric, mas que tem tudo para ser belo ou inspirador. Foi tudo fruto de um acaso, que acabou por desenvolver um romance de desenlace e cujo final, feliz ou infelizmente, é isto. Sobre o conto e também de algum modo sobre a leitura que fizeram. Este conto, ao contrário de todos os outros que aqui já falámos, que eram essencialmente ficção, este conto é essencialmente verdade. Ou seja, esta história aconteceu de facto. Eu li esta história num jornal espanhol há muitos anos atrás e fiquei encantado pela procura daquela mulher, pela fotógrafa, pela publicitária que tinha comprado as fotografias dela numa feira de coisas velhas. Uma das frases que nós nos habituamos a ouvir quando somos jornalistas é que as notícias que damos num dia, no dia seguinte estão a embrulhar peixe. E hoje em dia já ninguém embrulha peixe em jornais, mas a frase continua a produzir o seu efeito. E uma das coisas que eu tentei fazer ao escrever este conto foi, de algum modo, retirar esta história de... Agora, se alguém tiver mais alguma questão ou for...
com a filha. O que é que a personagem principal tem esse nome? Há alguma razão No quanto mais adiciona a falar sobre o patriotismo. As duas histórias são baseadas em experiências passadas, ou então são histórias ficcionais. Decidi fazer naquele dia e imaginar uma história semelhante à Metamorfose, mas escrita de uma forma diferente, mais ligeira e de algum modo desmontando aquele negrume que a história original tem. Relativamente às outras questões, a questão da menina gigante, o que me fez escrever a menina gigante com a minha filha, na verdade foi ela que me fez escrever a história involuntariamente. Ou seja, o livro nasceu da seguinte forma: a Maria Miguel andava na 4ª classe, para aí, e um dia chegou a casa a dizer que tinha escrito uma composição que tinha 6 linhas, uma coisa assim. Acho que ela não andava sequer na 4ª classe, foi antes da 4ª classe, porque depois o livro saiu quando ela estava já na 4ª classe. E mostrou uma composição para eu ler, disse que a professora tinha gostado e não sei quem, mostrou uma composição para eu ler, eram 5 ou 6 linhas de uma história que eu também achei bastante interessante, que era a história original da menina gigante. E eu li aquela história e achei que aquela história, uma vez que refletia sobre um tema que eu acho que é muito próximo das pessoas daquela idade, das pessoas do ensino primário, às vezes até um bocadinho mais tarde, que é a questão da diferença, porque é que uns somos altos e outros baixos, porque é que uns são magros e outros gordos, porque é que uns têm cabelo preto e outros são louros. Os miúdos notam muito esse jogar na seleção portuguesa tornou-se para eles um objetivo de carreira, como jogar num grande clube. E o Nates chama-se Nates porque Nates é o diminutivo cabo-verdiano para Reinaldo. As pessoas que chamam Reinaldo depois na verdade são tratadas das nossas lembranças e das nossas memórias para compor a ficção. Obviamente quando estou a imaginar um personagem, se calhar estou a pensar em alguém que conheço e cujo rosto se adequa àquele personagem, mesmo que depois de todas as apresentações gostei muito de ver os meus personagens encarnados por alguns alunos. Gostei muito das perguntas, gostei muito de assistir ao romance dos vossos ex-colegas.